Olá pessoal, eu me chamo Elid, né? Eu sou negro, eu estou vestido com uma camisa de manga comprida, preta, né? Os óculos, e vou contar um pouco da minha história, né? Como técnico de edificações para vocês. Então pessoal, antes de mais nada eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse vídeo para vocês, né? E fico muito feliz se de alguma forma esse relato meu aqui servir de incentivo para vocês como estudantes de técnico em edificações, né? Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês o motivo que me levou a fazer o curso de edificações, né? Antes de eu iniciar o curso, eu trabalhava numa escola e eu já estava cansado de trabalhar ali, queria trabalhar em algo novo, né? Mas assim, eu não podia largar a escola por largar sem ter alguma coisa melhor em vista. Mas assim, por não ter um estudo melhor na época, se eu saísse da escola, eu não iria conseguir um trabalho melhor, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho um irmão que na época era técnico de edificações e, assim, estava super bem como técnico, né? Já tinha uma carreira muito boa como técnico e me disse, cara, faz o curso técnico de edificações que a gente te ajuda lá na frente. Eu falei, está bem, eu vou fazer o processo seletivo. Então, quando foi no ano de 2009, eu fiz o processo seletivo, passei, né, e iniciamos a turma em 2009, né, no início de 2009. E assim, foram 2 anos de curso, foram assim experiências fantásticas, né? Porque assim, o professor está ali, está te dizendo, ó, vamos por aqui, faz assim, assim, e você fica imaginando como é que isso é na prática, né? Assim, porque existe uma pequena diferença, né? De quando você está como estudante, quando você coloca em prática o que você estudou, né? Então, assim, quando foi em maio de 2010, eu consegui um estágio. Então, assim, sem pensar duas vezes, eu pedi demissão da escola onde eu trabalhava e fui estagiar como técnico na Prefeitura Municipal de Buquim, né? E assim, para mim foi uma experiência incrível, né? Ter saído da escola e começar a trabalhar na área. Por quê? Porque assim, na prefeitura a gente ia visitar as obras, né? Assim, eram obras pequenas, mas para o meu início se encaixava perfeitamente, né? Então tinha aquelas reforminhas de escola, tinha calçamento de ruas, tinha projetozinhos de drenagem, né? Acompanhar aquelas obras. Então, a gente que está ali no curso, né, a gente está estudando, o professor está falando e você fica imaginando, e você consegue um emprego, e você consegue e inicia sua carreira profissional como técnico, já colocando em prática tudo que você, assim, parte das coisas que você está aprendendo, é fantástico, né? Então, quando foi em maio de 2010, eu comecei esse estágio e foi muito bom porque eu adquiri mais experiência, né? Então, em maio de 2010, eu iniciei o estágio e permaneci como estagiário, né, até dezembro de 2010. Quando foi janeiro de 2011, a prefeitura me contratou como técnico e nesse período até final de 2012, quando eu saí da prefeitura, né? Foram quase 2 anos como técnico, né? Eu tive a oportunidade de melhorar, né? Melhorar as coisas que eu tinha aprendido a fazer
e a experiência aumentou, né? Ela foi aumentando pouco a pouco. Só que quando chegou em novembro de 2012, né, tiveram as eleições, né, na época, e o prefeito no ano seguinte teria que entregar o cargo. E o prefeito, logo quando passaram as eleições, ele começou a enxugar a folha de pagamento, né? Então, nesse enxugar de folha de pagamento, eu tive que ser demitido da prefeitura, né? O prefeito que iria entrar conversou comigo e disse: não se preocupe que você vai continuar. Só que nessa época eu já estava pensando em algo um pouco maior, né? Eu nunca fiquei muito assim preso a uma coisa só. Eu sempre gostei de novas experiências. Então, como eu tinha falado no início do vídeo, eu tenho um irmão que era técnico na época e ligo para ele e digo: eu perdi o trabalho aqui na prefeitura, perdi o emprego, eu queria saber se você tinha condições de arranjar um emprego para mim aí com vocês, né? Ele diz: me dá uns 2 dias aí que eu vou ver o que é que eu posso fazer. Quando foi no final dessa semana, ele me liga e diz: manda teu currículo para mim que eu vou repassar aqui pro pessoal. Então, na semana seguinte, ele me liga e diz: prepare tuas coisas, né, que é para você vir para o Rio de Janeiro. Então eu saio de Buquim e vou para o Rio de Janeiro. Eu saio de Buquim e vou para o Rio de Janeiro, né? E aí sim que foi uma experiência muito grande, né? Foi uma experiência fantástica, né? Porque eu comecei a ver coisas que eu não teria oportunidade de ver se eu estivesse numa prefeitura de um interior, né? Eu saio de uma prefeitura e vou trabalhar numa empresa multinacional, né, que foi a construtora Odebrecht, né? E lá eu comecei a ver coisas que de verdade eu nunca tinha visto em lugar nenhum, né? Equipamentos, né? Tecnologias de construção que eu nunca tinha visto. Então, esse período que eu passei trabalhando lá, que foi para as obras do metrô, para as Olimpíadas do Rio 2016, foi o ápice, né, para minha carreira como técnico de edificações. E assim, vou contar para vocês aqui uma curiosidade, porque até meu casamento hoje, eu vou dizer que eu devo por ter feito o curso, né? Porque se eu não tenho feito o curso, eu não teria saído de Buquim para o Rio de Janeiro e não teria conhecido nem a minha esposa hoje, né? Então é isso, pessoal. Ao longo desse vídeo agora, eu vou mostrar algumas fotos para que vocês tenham dimensão da grandiosidade que foi aquela obra, né? Vou mostrar para vocês. Como todas as etapas de construção da linha 4 do metrô, a chegada do Tatuzão à estação Jardim de Alá foi absolutamente planejada. O desafio de engenharia era grande, pois a máquina teria que passar sob o canal do Jardim de Alá, que divide os bairros de Ipanema e Leblon. O primeiro passo foi remover a ponte que havia sobre o canal, antes mesmo do início da operação do Tatuzão. Em seguida, para preservar o canal, responsável pela ligação entre a Lagoa Rodrigo de Freitas e o mar, o solo recebeu um tratamento especial. Uma barreira formada por sacos de areia foi construída para permitir o acesso de equipamentos ao interior do canal sem contato com a água.
Foram realizadas injeções de calda de cimento no subsolo para permitir a passagem do Tatuzão com segurança. A qualidade da água foi constantemente monitorada e toda a operação foi conduzida sem impacto ao fluxo do canal e ao ecossistema do local. O Tatuzão escavou o túnel de Ipanema em direção ao Leblon, sob o leito da rua Visconde de Pirajá. Ao chegar ao Leblon, a máquina escavou a 4 metros abaixo do fundo do canal, sem qualquer impacto à superfície e ao meio ambiente. Em paralelo, uma parede de contenção foi construída para segregar parte da estação. Para compensar a pressão exercida pelo terreno, 1/4 da área da estação foi preenchido com cerca de 10 mil metros cúbicos de água do próprio canal por 6 bombas de alta pressão. O Tatuzão rompeu a parede da estação e chegou submerso, método inédito na engenharia brasileira, mas já usado em países como China, Estados Unidos e Itália. A operação seguiu até a montagem do anel responsável pela vedação do túnel. 2 mergulhadores especializados entraram na parte submersa para verificar a qualidade da vedação, quando então a água começou a ser devolvida ao canal nas mesmas condições em que foi retirada. Na sequência, a parede de contenção foi demolida. Agora, o Tatuzão passa por manutenção programada e depois seguirá escavando em direção à estação Antero de Quental, no Leblon. Então, quando foi em 2016, a obra acabou, né? O Brasil, nesse período, já estava iniciando uma crise, né? E as coisas ficaram muito difíceis nessa época, né? Eu saí da empresa e comecei a trabalhar por conta própria, né? Então, abri uma empresa no Rio de Janeiro e nós conseguimos um contrato com uma rede de lojas da Romanel, né? Onde a gente fazia as obras para essa rede, né? A gente fazia as obras, vamos abrir uma loja no shopping tal. Então, a gente ficava responsável por executar, né, essa obra e por fazer a manutenção também. Então, a gente ficou trabalhando, né? A gente não, eu fiquei trabalhando, né, de 2016 até 2018, quando eu parei e disse, vou tentar alguma coisa fora do Brasil, né? Sendo que durante o tempo que eu trabalhei na Odebrecht, eu tive a oportunidade de conhecer alguns países, né? Então eu saía visitando, imaginando, aqui não, aqui dá pra mim, não, aqui não dá pra mim, isso aqui é legal, isso não é legal. Então, quando foi em 2016 ainda, eu e minha esposa, a gente fez uma viagem, né, para a Europa, e foi quando nós conhecemos o lugar onde nós vivemos hoje, né. Hoje, a gente vive em Andorra, né, então, como eu disse, a gente passou de 2016 a 2018 trabalhando como empresários, né, fazendo essas obras para essa rede de lojas, né? E quando foi em outubro de 2018, né, a gente saiu do Brasil, né, e veio para Andorra, né? E assim, hoje a gente está aqui, é um país totalmente diferente do que a gente vivia, né, do nosso Brasil. Vou dizer para vocês que é um país muito bom de se morar, é muito pequeno, né, para vocês terem noção do tamanho do país, o país tem 78 mil habitantes,
né? Então é um país muito pequeno, mas assim, um país super organizado, né? Um país super organizado e a gente vive aqui há 3 anos, né? E vou dizer para vocês que, assim, eu trabalho com construção aqui também, e estou adquirindo experiências diferentes, né? Porque o método de construção daqui, as tecnologias que são empregadas aqui são diferentes, né? Das que são empregadas no Brasil. E assim, um dia, não sei quando, eu tenho vontade, né, de voltar para o Brasil, mas assim, quando voltar, ser para utilizar as tecnologias que se utiliza aqui, por exemplo, em obras minhas, né, que assim, é fantástico. Então, hoje nós estamos aqui, já faz 3 anos que estamos aqui, e assim, de momento estamos super felizes de estar aqui, né? Claro que, assim, a saudade dos pais, dos irmãos, ela existe, né? Mas é isso, nós estamos aqui e, assim, para vocês terem noção também, a parte de ter saído do Brasil e estar aqui na Europa, a gente também saiu do calor, né, do Brasil, e hoje a gente vive num local que as temperaturas aqui no inverno são super negativas. Então é muito frio, mas é muito legal também. E tem sido uma experiência fantástica. Então é isso, eu espero ter ajudado bastante aí com esse meu relato e dizer para vocês que hoje tudo que eu tenho e parte das coisas que eu conquistei, eu devo, né, a esse curso, né? E por incrível que pareça, até para morar aqui hoje, eu precisei provar que eu trabalhei, assim, tive um tempo mínimo, né, de 6 anos como técnico, né, como trabalhador da construção aí no Brasil. Então é isso. Um abraço a todos e fiquem com Deus.